Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 15 de fevereiro de 2024, Números 14. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E dizia uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoner, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberam do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, estás com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós, e sabe também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que matastes o teu povo no deserto, porque não pudestes levá-lo para a terra que prometestes dar a ele. Agora, o Senhor, eu te peço que mostre o teu poder e que faça o que prometestes quando dissestes: eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caiam sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoe os pecados deste povo de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles virão a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, desta vez puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas eu, o meu servo, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou
e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora, os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales, portanto, amanhã voltem e vão para o deserto na direção do Golfo de Acaba. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a esta gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pedirem. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, um ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto o que vou fazer com todo esse povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença, e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã, bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: Agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém, Moisés respondeu: Então, por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entre na região montanhosa, o Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até a Horma. Números 15. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro ou um carneiro ou uma ovelha ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro desta oferta é agradável ao Senhor. Aqueles que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também com cada animal
1 quilo de farinha fina misturada com 1,25 litros de azeite e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite e será trazido também 1,25 litros de vinho. O cheiro desses sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também como com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina misturada com 1,75 litros de azeite e também 1,75 litros de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabrito, quando for oferecido mais do que um animal. As ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isto quando trouxerem as ofertas de alinhamento que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, seja só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês, para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor esta oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque e desobedeça a alguns desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés, e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte: se for por ignorância, o povo comete um pecado, então apresentará um touro novo que será completamente queimado como sacrifícios de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecida um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles. E eles serão perdoados, pois sem querer cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês.
Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de oferecer a Deus o Senhor. Esta pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis. Esta pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso o levaram até o lugar onde estava Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Este homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedrada fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedra nele até que ele morreu. O Senhor, o Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem estes pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão estes mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números 16. Corá, filho de Zar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamava Datan e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: Agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e todos os seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue a ter o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros levitas este privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão revoltados. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão,
filho de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: Nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? E além disso, ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossas propriedades. E ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: Não aceites as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: Amanhã vocês e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e o levará até o altar. Assim, cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasa e incenso nele, e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo, e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e o Senhor disse a Moisés e Arão: Saiam do meio desta gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disse: Ó Deus, tu dás vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: Diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e, junto com os líderes do povo, foi para onde estava Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo: Afastem-se das barracas desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: Eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem mortes natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir esta gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, e eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: A terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que peguem os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio e espalhem para longe as brasas que ainda estiverem neles, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, peguem os queimadores de incenso desses homens
que foram mortos por causa dos seus pecados, e deles façam folhas finas de mental, e com essas folhas prepare uma cobertura para o altar. Isto será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de mental que os homens tinham sido mortos, havia trazido e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar. Conforme o Senhor tinha dito a Moisés, isto ficou sendo um aviso para os israelitas, a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha a queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, como aconteceu com Corá e com os seus seguidores. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés: Saia do meio desse povo, pois vou destruí-los agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Moisés disse a Arão: Pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa. A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso conforme Moisés havia mandado e correu para o meio do povo, quando viu que a epidemia já havia começado. Arão jogou o incenso nas brasas e o ofereceu a sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou e Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava. Números 17. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. E depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da arca da aliança, onde eu mesmo encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estavam aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda em frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que os bastões com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: Ponha de novo o bastão
com o nome de Arão em frente da arca da aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: Estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. É sim, todos vamos morrer. Números 18. O Senhor Deus disse a Arão: Você, os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdotes. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que vocês também pertencem para ajudarem, você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também o serviço da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão e eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão os encarregados dos serviços do lugar santo e do altar. Assim eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim, a fim de fazer os serviços da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Arão: Agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que foram trazidas a mim em que não foram queimadas como sacrifícios. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar a culpa. Tudo o que for trazido a mim como a oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas no lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-las, e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra, e que os israelitas me trazem isto: é o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer destas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecem a mim pertence a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante
pagamento a ser da pessoa que as ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem um mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo vale 20 geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cabras, não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão: Você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse: Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isto é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, por, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Esta lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedades deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teria propriedade em Israel. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: Quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhe dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desse dízimo como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberam dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberam, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor, e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo algumas delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão.